Olá a todos! Na aula de hoje vamos comentar um pouco sobre possíveis relações entre duas retas. Então, na aula passada estudamos casos onde as retas são concorrentes, ou seja, quando você tem duas retas que possuem um único ponto em comum, mas é possível que as retas sejam paralelos, é possível que as retas sejam coincidentes e ainda, e aí vale destacar, que esses três casos aqui são todos os possíveis casos quando a gente está pensando no R2. Agora, se estamos trabalhando no espaço tridimensional, que aí já contempla esses quatro casos, o caso R3 ainda é possível obtermos retas reversas. O que são retas reversas? São retas que não possuem pontos de interseção, mas também não são paralelos. Agora, matematicamente falando, como é que nós podemos identificar em qual das quatro condições duas retas se encontram? A resposta é a seguinte. Se você, por exemplo, ao tentar encontrar os pontos de interseção de uma reta, de duas retas, você obtém uma única solução, por exemplo, um único valor de x, y, z ou x, y, então as retas são concorrentes. Se porventura você encontrar duas soluções, automaticamente você vai encontrar infinitas soluções, né? Porque se você encontrou duas soluções, quer dizer que esses dois pontos fazem parte das duas retas, só que dado dois pontos, você constrói uma única reta. Então, se você encontra duas soluções, automaticamente você vai encontrar infinitas soluções. Nesse caso, você está no caso coincidente. E se não tiver conjunto solução, existem dois possíveis cenários: paralelos ou reversos. E o que vai diferenciar um caso do outro? O seu vetor diretor. Se o vetor diretor da reta laranja estiver na mesma direção do vetor diretor da reta roxa, mesma direção quer dizer que um é múltiplo escalar do outro. Logo, as retas são paralelas. Agora, se não estiverem na mesma direção, as retas são reversas. Acho que um exemplo seria interessante. Então, vamos fazer este exemplo aqui. Vamos analisar qual a relação que existe entre a reta R e a reta S. Então, a primeira sugestão é tentar resolver o sistema para ver se existem pontos de interseção entre as duas retas. Então, primeiro eu coloco a reta R. Então, nesse caso, vai ficar x igual a 1 mais t, y igual a 1 mais t, z igual a 1 mais t. Agora, vou colocar a reta S, lembrando que eu não posso colocar o t. Vou colocar k, por exemplo. 2 menos k, y é igual a 1 mais k, z é igual a 4 mais k. Justificativa de por que colocar o k ao invés de t, eu dei na videoaula passada. Então, se vocês observarem aqui, vou nomear as equações para facilitar a nossa conversa. Então, por exemplo, se observarmos a equação 2 e a equação 5, então, por 2 e 5, y é igual a 1 mais t, acho que vou até colocar pincel roxo, y é igual a 1 mais t, na equação 2, e na equação 5, y é igual a 1 mais k. Isso implica que t é igual a k, ou seja, se existir pontos de interseção entre as duas retas, o t deve ser igual a k. Guarda essa informação e vamos utilizar em 1 e 4. Então, por 1 e 4, por 1 e 4, observe o seguinte: x é igual a 1 mais t. Aqui x é igual a 2 menos k.
Então, isso implica... Bem, se t é igual a k, que 1 mais t é igual a 2 menos t. Então, isso implica... passa 2 2t é igual a 1. Então, t é igual a 1 sobre 2. Se t é igual a 1 sobre 2, k é igual a 1 sobre 2. Agora, isso extraindo as informações de 2, 5, 1 e 4. Só que, se vocês observarem na equação 3 e na equação 6, referente à equação 3, z vai ser igual a 1 mais t. Ou seja, 1 mais meio, z é igual a 3 sobre 2. Só que na equação 6, z é igual a 4 mais meio. Ou seja, z é igual a, deixa eu ver aqui, 9 sobre 2. Mas isso é um absurdo. Z sendo igual a 3 sobre 2 e ao mesmo tempo z sendo igual a 9 sobre 2, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Se ocorreu isso, isso quer dizer que não existem pontos de interseção entre as duas retas. Então nós estamos nos possíveis cenários, que é ou as retas são paralelas ou as retas são reversas. Nessa hora a gente deve olhar para os vetores diretores da reta. Então eu vou apagar aqui agora o meu sistema para justamente analisar se as retas são paralelas ou se as retas são reversas. Se porventura tiver algum barulho de obra, infelizmente estamos sujeitos a isso, mas espero que isso não comprometa o aprendizado de vocês. Referente à reta R, um vetor diretor que nós temos é o quê? 1, 1, 1. Agora, referente à reta S, nós temos o vetor menos 1, 1 e 1. E observe que esses dois vetores não possuem a mesma direção. Ou seja, um não pode ser algum número vezes o outro. Se não possui a mesma direção, R e S são reversas. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição. E até a próxima.